Olá a todos, este é o primeiro episódio do nosso podcast de Quarteto Defensivo. Eu sou o Nuno Pereira, comigo tenho o Daniel Guerra, o Miguel Palha e o Rodrigo Silva. Para este primeiro episódio, temos aqui connosco o ilustre convidado Tomás da Cunha, comentador da Zona ITSF, escreve regularmente para a Tribuna Expresso e participa ainda em outros dois podcasts, o Jogo pelo Jogo e No Princípio Era a Bola. Obrigado mais uma vez, Tomás, por estar aqui connosco. É uma honra tê-lo aqui. Olá a todos, muito obrigado. Vai ser muito bom falar com vocês um bocadinho. Nós, antes de falarmos sobre a atualidade e sobre o que tem acontecido nos últimos tempos, queríamos fazer-lhe algumas perguntas sobre o seu percurso, sobre a sua carreira. Então, vou passar aqui a palavra ao meu colega Miguel. Bem-vindo de novo, Tomás. Tu és um dos jornalistas esportivos mais conhecidos na atualidade aqui do país. Mas este sempre foi um sonho teu ou foi algo que foi aparecendo ao longo do tempo, passados anos? Olá, Miguel. Eu sempre gostei muito de futebol, desde os 4 ou 5 anos. Não tenho memória exata, mas sei que desde muito novo já era completamente viciado a futebol e jogava futebol no Mafra, claro, em contexto de escolinhas e depois algum percurso em idade jovem, mas mais do que até de jogar, e eu sempre gostei muito de jogar, mas gostava muito de ver e de perceber e de procurar explicações. E a partir daí decidi ali na adolescência, aos 13 anos, 14 anos, que gostava de trabalhar com o futebol. O jornalismo veio depois. Eu gostava muito mais de futebol do que de jornalismo, mas entendi na altura que o jornalismo, a escrita, porque eu também me safava bem a escrever e lia muito para a idade, e acabou por ser um caminho que eu identifiquei como o mais fácil na altura para poder chegar de alguma forma ao futebol. Por isso, o futebol veio primeiro, é claramente o primeiro amor, depois, mais à frente, o jornalismo. Hoje em dia, enfim, eu não sou jornalista, porque não tenho carteira, não exerço jornalismo, sou mais comentador, analista, embora, claro, com uma ligação próxima à classe jornalística, mas de facto o que veio primeiro foi o futebol, só depois o jornalismo. Mais tarde também me apaixonei, interessei muito pela área do scouting, que é uma área que eu também desenvolvo, embora não seja a primeira profissão, e foi muito por aí. Futebol em primeiro lugar e depois o jornalismo foi uma escolha que eu achei que podia ser interessante para me aproximar do futebol e para ter uma vida ligada ao futebol em termos profissionais. Obrigado. Um pouco por esse caminho também. O Tomás estudou na Escola Superior de Comunicação Social e ao longo do curso, nós que também estudamos comunicação, pode-nos contar como é que foi, se alguma vez se sentiu desmotivado para terminar. Um, não, o curso acabou por ser interessante, não totalmente, porque acho que também não há um curso que seja 100% interessante, mas deu-me coisas interessantes. Por exemplo, a nível de correção da escrita, tivemos algumas cadeiras muito interessantes. Em termos de desenvolvimento de raciocínio e de argumentação, também me ajudou em muitas coisas. Por isso, não te faz perceber de futebol, obviamente, não é esse o âmbito do curso, mas pode-te dar ferramentas para tu comunicares melhor e, sobretudo, para teres capacidade de comunicar em várias plataformas. E acho que essa é uma das chaves hoje em dia, se quiseres ser um bom jornalista. Escrever por si só tem de ser complementado com, se calhar, falar na rádio, ou falar em televisão, ou falar em podcast, enfim, depois cada um terá o percurso que tenha, mas é um pouco por aí. O jornalista é cada vez mais multiplataforma, expressa-se em diversas áreas e a clareza da comunicação, a forma como cativas o público ou não, é muito importante. Até não diria mais importante do que o conteúdo, mas é muito importante para que o teu conteúdo possa ser transmitido de uma forma clara. E nesse sentido, acho que o curso foi bastante interessante. Claro, tens sempre aqueles momentos de desmotivação ou de algum desinteresse, mas eu consegui complementar isso porque desde os 15 anos que escrevo em blogs, em sites e por aí fora, e sempre tive interesse em construir uma carreira, entre aspas, paralela. Escrevi em muitos sites, alguns deles hoje ainda estão em atividade, por exemplo, o Bola na Rede. O Bola na Rede é um projeto da ESCS, onde eu estudei, e portanto acabou por ser fácil de ir lá parar. E tive também no Bola na Rede as primeiras experiências em estádio, em conferências de imprensa, em pavilhões, etc. E acabou por ser uma boa escola paralela ao curso para te dar aquelas primeiras ferramentas e para te introduzir um bocado no meio do jornalismo. Obrigado, Tomás. Olá mais uma vez, Tomás. Nós sempre nos interessamos muito por saber como é que era um dia-a-dia de um comentador como você. Pode-nos dar um bocadinho como é que é o seu dia-a-dia?
Sim, eu tenho um dia muito próprio que é a segunda-feira, porque é a segunda-feira que gravo todos os podcasts, portanto esse dia não é o mais normal, digamos assim. Tenho o jogo pelo jogo de manhã, depois ainda tenho o podcast da Premier, depois ainda tenho o podcast do Expresso normalmente, portanto acaba por ser um dia cheio e atípico. Mas eu divido a temporada em duas fases, mais ou menos. A primeira são ali as primeiras 5, 6, 7 jornadas, onde faz um trabalho mais profundo de análise das equipas, de percepção do que trocou. Muitos treinadores trocaram, muitos jogadores trocaram, ou seja, faz um trabalho mais em bruto, se quiseres, de acompanhamento e de aprofundar a análise sobre cada equipa. E depois a normalidade da temporada é feita consoante a minha agenda de trabalho. Eu normalmente recebo a agenda de trabalho à segunda-feira ou à terça-feira, mas normalmente ali segunda-feira. E é a partir de segunda-feira que tu percebes, olha, vais comentar o Arsenal com o Liverpool, vamos imaginar. Então, a partir daí, o teu foco de trabalho é muito orientado para os jogos que tu vais comentar nos próximos dias. Normalmente será um jogo sábado e um jogo domingo e, por exemplo, um jogo terça-feira de Champions ou de quarta-feira de Champions. Então, além do foco nos jogos que vais comentar no fim de semana, também já consegues ter um bocadinho mais de médio prazo para ver, sei lá, o Atlético Madrid, para isso também acompanhando mais o dia-a-dia do Atlético Madrid, entrevista, reportagem, análises, claro, ver os jogos é o essencial, eu vejo média de 5 jogos por dia, acho que mais do que isso já pode ser pouco produtivo, o cérebro não está preparado para ver muito mais do que 4, 5 jogos no máximo, pode não ser necessário, e acaba por ser um pouco por aí, ou seja, muitos jogos em diferido, não tens a possibilidade ao fim de semana, porque, por exemplo, a um domingo, facilmente vais ter, no meu caso, um jogo na DAZN e um jogo depois na TSF, e isso tira-te muito tempo ao fim de semana, pelo que tens que depois recuperar em diferido, e é isso, ver os jogos, normalmente 2, 3 jogos de uma equipa para teres o conhecimento suficiente, no meu caso acaba por ser mais simples, porque estou sempre a comentar mais ou menos as mesmas equipas, o Arsenal, o Liverpool, o City, e então já tens esse trabalho de fundo e de assimilação de informação. Depois é tentar desconstruir o jogo que vais comentar em 4 pilares, acho, e posso até já adiantar noutra questão que presumo que vocês também tivessem. Eu divido o comentário em 4 pilares. A comunicação, já falei, é obviamente essencial. A leitura do jogo em tempo real, o que está a acontecer e porquê. E depois mais 2 pilares. Eu classifico uma nostalgia ou memória, ir buscar uma história, ou, por exemplo, dar um contexto de uma camisola particular em homenagem a qualquer coisa, ou da bola, da Premier League, por exemplo, que agora também é uma homenagem. Acho que isto é muito importante para as pessoas se encontrarem na transmissão e perceberem que mesmo que o jogo esteja a ser aborrecido, pode haver algo que a estraga para o jogo, nesse caso. E o outro campo é de narrativa ou de, por exemplo, uma rivalidade num Liverpool-Everton. Eu acho importante também transmitir às pessoas a importância do jogo, a importância da rivalidade. E eu divido nestes 4 pilares: comunicação, leitura, nostalgia e, de facto, a narrativa do jogo ou dos protagonistas. É a forma como eu vejo o comentário. Ok, muito obrigado. Agora que já colocamos as nossas questões, podemos falar um pouco do que tem acontecido nos últimos tempos. Ontem entrou em campo a Seleção Nacional, e foi um jogo atípico, face às expectativas em relação à seleção que temos. Uh, Queríamos perguntar-lhe algumas opiniões sobre o jogo. Por exemplo, o que é que acha sobre o facto de Cristiano Ronaldo ainda ser indiscutível aos 40 anos? Acha que ainda é uma opção válida, ainda tem motivo para estar lá? Ou... Eu acho que não faz sentido ser um indiscutível há 2 ou 3 anos. Aliás, depois do Mundial 2022, quando Fernando Santos também abriu essa porta, havia ali uma oportunidade clara para, das duas, uma, ou o próprio Ronaldo assumir que terminaria o ciclo na seleção, mas já se percebeu que isso nunca irá acontecer, ou então
haver espaço para um tipo de presença diferente, porque acho que nenhum adepto da seleção portuguesa seria contra a presença de Ronaldo por si só. O problema é o que isso provoca em termos de gestão do grupo, e Ronaldo neste momento não tem rendimento para ser um jogador de 90 mais 90 mais 90 e de titularidade inquestionável. Acho que isso também é claro para todos, porque o trabalho da seleção nacional, quer do treinador, quer dos jogadores, não será avaliado por jogos contra o Luxemburgo ou contra a Bósnia, como é óbvio. A seleção portuguesa, pelo patamar que atingiu, neste momento só tem meia dúzia de adversários no futebol europeu que podem colocar dificuldades, e a Dinamarca é uma dessas seleções, e de facto quando o nível sobe, Portugal tem muitas dificuldades. Neste jogo em particular, acho que preparar um jogo contra a Dinamarca, querendo pressionar alto, tendo na frente Leão e Ronaldo, que são dois jogadores com uma disponibilidade para a pressão muito curta. Depois sugeriram um jogo de duelos a meio campo, quando os teus médios são, por exemplo, Vitinha, quando os teus defesas têm muita dificuldade para se antecipar, Diogo Dalot, o próprio Ruben Dias, o Renato Veiga. Então é um jogador, acho que tem um percurso admirável, mas é muito difícil de explicar uma titularidade na seleção nacional para um Renato Veiga. Depois, querendo construir curto contra uma pressão muito agressiva, mas com jogadores tecnicamente muito limitados a construir curto. O Dalot, o Ruben Dias, o Renato Veiga não têm minimamente conforto para superar a pressão e para dar saídas limpas, com um avançado que não consegue jogar de costas neste momento, que é o Ronaldo, por várias razões, mas porque o físico já não consegue acompanhar, contra uma equipa, repito, muito agressiva. E portanto o plano de jogo de Roberto Martínez saiu completamente furado, quer ofensivamente, quer defensivamente. Foi um dos piores jogos de Portugal nos últimos 2, 3 anos. Talvez desde, não vou contar o jogo com a Geórgia, porque enfim era um jogo de rotação no último europeu, mas talvez desde o Mundial 2022, aquele jogo com a Eslovénia também não foi nada bom, mas enfim, ainda assim houve mais clareza no processo do que neste jogo. Foi de facto tudo mau, e ainda pior do que isso foi o facto de ter deixado Gonçalo Ramos de fora e de terminar o jogo com 4 ou 5 médios, equipa pouquíssimo capaz de gerar desequilíbrios. Portanto, a certa altura pareceu até que estava a guardar mais um 0 do que propriamente a querer chegar ao empate e trazer um resultado mais favorável para a segunda mão. Portanto, acho que a falta de ambição de Roberto Martínez também não abona nada a favor do selecionador. Ok, muito obrigado. Voltando ao Cristiano Ronaldo, acredita que a sua permanência é apenas por estatuto, ou acredita também que há uma falta de opções? Por exemplo, há muita gente que não gosta do Gonçalo Ramos, e depois, sem ser o Gonçalo Ramos, talvez me esteja a esquecer de alguém, mas não consigo pensar em mais nenhum Sim. Ponta de lança de muita Não, qualidade português. está diferente, mas não é um ponta de lança. Eu acho que não podemos prejudicar os jogadores porque são suplentes do Real Madrid, ou suplentes do City, ou suplentes do PSG. São equipas de um nível tão alto que o simples facto de ser suplente não pode anular-lhes ou tirar-lhes a possibilidade de se mostrarem em contexto de seleção nacional. Além disso, o Gonçalo Ramos, em geral, quando jogava, tinha normalmente um bom rendimento na seleção. Aliás, tem uma boa média de golos por jogo em contexto de seleção nacional, e mesmo no PSG, não sendo um titular, é um jogador relativamente importante na rotação de Luís Henrique. É um jogador que entra e que até tem, lá está, uma média de golos interessante no tempo de jogo que tem. Longe de mim defender uma titularidade absoluta e inquestionável de Gonçalo Ramos. O tema é que não podemos ver neste momento o Gonçalo Ramos, creio que é o jogador mais preparado para ser o titular da seleção nacional, até porque encaixa bem naquilo que Martínez quereria fazer. É um avançado muito pressionante, trabalha muito sem bola, já desde os tempos do Benfica, inclusive chegou a jogar naquele papel de segundo avançado, terceiro médio, que também lhe deu mais sentido tático e coletivo. É um jogador que sabe ligar, não é um típico criativo, mas é um jogador que sabe jogar fora da área, tem inteligência nos movimentos, e além disso tem capacidade de marcar dentro da área. Por isso não é um avançado absolutamente estrondoso, mas se olharmos para o rendimento de Ronaldo, não consegue marcar em europeus, não consegue marcar em mundiais, não consegue marcar em jogos contra as principais seleções. E nesse sentido, acho que devia pelo menos haver espaço para tentar uma alternativa. Depois, se o rendimento de Gonçalo Ramos não correspondesse à titularidade, então tinha de se procurar outra solução. Eventualmente até Ronaldo poderia estar à espreita de oportunidades, ou de uma entrada numa segunda parte, por exemplo. Não dá para excluir jogadores em função de um rendimento que não existe, porque se Ronaldo tivesse rendimento, acho que ninguém questionaria a sua presença. Eu uso muito o exemplo do Pepe. Alguém disse que Pepe não podia jogar na seleção? Ninguém disse, porque Pepe ainda estava a fazer bons jogos. Pepe ainda liderava a defesa
de Portugal. E por isso ninguém questionou a presença de Pep. Outra coisa é quando não há rendimento que justifica a titularidade, repito, titularidade, porque se Ronaldo jogasse e saísse ao intervalo, ou saísse aos 60, é uma coisa. Jogar 90 sem oferecer nada ao jogo é que já o coloca numa realidade à parte da equipa que já não devia acontecer nesta fase da carreira. Eu E acho que o também há um Tomás, problema diz-me, que é jogar diz. na Arábia Saudita, porque um jogador que joga na Arábia e depois vai jogar jogos europeus não tem a mesma estaleca. Por exemplo, o Baneves, tudo isso. Eu acho que também é como você disse, você falou do Pepe, o Pepe jogava na Europa, então é muito diferente. E fisicamente eh, que está Exatamente. ainda preparado, não estou a falar das lesões, mas quando estava disponível, fisicamente ainda se defendia muito bem, era um jogador que ainda tinha essa capacidade. O Ronaldo, contra centrais de 1,95 m, muito corpulentos, obviamente já não tem capacidade nem de ganhar as costas no espaço, em corrida, nem de ganhar duelos quando joga de costas, por isso limita muito o jogo da equipa, já não cria situações. É verdade que Portugal também muitas vezes não cria situações para o avançado, isso é totalmente verdade, mas com outro avançado podia haver mais dúvidas para os centrais, podia haver mais capacidade individualmente de criar oportunidades e de facto isso não acontece neste momento. E o Tomás não acha que, por exemplo, para um jogo como o de ontem, no contexto de ontem, em que o Vitinho e o João Neves pareciam mais preocupados em defender do que em ter bola, também porque não conseguiam, que não era mais favorável, por exemplo, jogar um palhinho atrás deles? Eu sei que não é tão fácil porque ia ter que prescindir de um dos três, do Vitinho, João Neves ou o Bruno, mas não acha que seria mais favorável para o jogo ter o Palhinha atrás para lhes dar mais liberdade? Eu acho que o Roberto Martínez foi muito atrás neste jogo do que o PSG tem feito, não só na escolha dos jogadores, aí era mais ou menos óbvio que os três jogadores do PSG iriam jogar, mas também temos dinâmicas, por exemplo, Nuno Mendes a construir como um terceiro central, a presença dos médios, os laterais a fazerem desmarcações interiores com os extremos mais abertos, portanto, isto é, na prática, a forma como o PSG se apresenta em termos de dinâmicas e em termos de relações, nomeadamente no meio-campo. O tema é que o PSG na frente tem o Dembélé como um falso 9, um jogador que se movimenta muito na zona central e que aparece nos espaços para dar ligações, e depois tem duas setas, o Barcola, que é muito rápido e na condução de bola também, e o Kvaratskhelia, que é um extremo, mas que aparece muito por dentro também, e Portugal não tem esses jogadores. Os jogadores que jogam nos corredores de Portugal, ou que jogaram nos corredores de Portugal neste jogo, o Pedro Neto, que está sempre colado à linha, tentou lá uma diagonal, mas foi isso, e o Rafael Leão, que só pisa a linha. Aliás, é mesmo intencional do Roberto Martínez que o Leão esteja completamente agarrado à largura, e por isso não há presença interior que dê a João Neves e a Vitinho opções de passe. Muitas vezes tínhamos o Bruno Fernandes, que é um jogador também de vir buscar bola, não é um jogador para esperar o passe entre linhas, e o Cristiano Ronaldo, que também vinha buscar a bola. Portanto, Portugal tinha toda a gente a procurar a bola no pé e ninguém para conseguir oferecer desmarcações. O jogo fugiu um pouco do controle de Roberto Martínez e de Portugal, porque claramente a intenção não era passar tanto tempo a defender. E aí o Vitinho e o João Neves já teriam outra preponderância, o Bruno Fernandes também. Aliás, acho que tendo em conta a primeira parte e a superioridade da Dinamarca, Portugal até tentou juntar mais as linhas na segunda parte, pressionar de forma mais compacta para dar menos espaço. E aí sim, nessa altura do jogo, podia justificar-se, por exemplo, ter um Palhinha em campo. Acho que também pesaria sempre na cabeça de Martínez o efeito marketing, porque não era admissível, tendo em conta o rendimento de Vitinha, de João Neves e de Bruno Fernandes, apresentar um meio campo diferente do que aquele que apresentou na Dinamarca. Ok. Falando agora de outro tema, os últimos dias foram marcados pelo negócio de Giovanni Kenda. O Tomás acredita que foi um bom negócio para o Sporting ou acredita que Kenda podia ter saído por outros valores mais altos? Eu acho que não é um negócio extraordinário, não é bombástico, mas é um bom negócio e passo a explicar. Nos últimos anos construiu-se a ideia de que o mercado paga o potencial, ou seja, paga os jogadores jovens a mais em função do potencial que apresentam. Isso está totalmente correto. A questão é que quando se contrata um jogador de 17 anos, e nos últimos dias tem circulado muito aí a lista de jogadores mais caros de 18 anos para baixo, e a verdade é que se nós olhamos para esse tipo de jogador, os clubes compram o potencial, mas também compram mais risco. Ou seja, quando se contrata um jogador como um Hendrick, ou como um Estevão, ou neste caso como um Giovanni Kenda, obviamente está lá o potencial todo, são craques indiscutíveis em termos de talento, mas também não temos a certeza, em alguns casos, de que vão chegar aos 22, 23 anos em trajetória ascendente e com a capacidade de alcançar todo o potencial. E, por exemplo,
vender um jogador de 20 anos, já com 2 ou 3 épocas feitas, já com muitas experiências, já por vezes com diversos treinadores, em contexto de seleção e de clube, é mais fácil de pagar, por exemplo, 70 milhões do que por um jogador de 16 ou 17 ou 18 anos que tem menos experiência e mais margem ou mais distância, vá lá, para o topo da carreira. E é por isso que eu acho que os 50 milhões ou 51 são um valor aceitável. Não digo que na próxima temporada não pudesse elevar a fasquia mais 10, mais 15 milhões, podia. Acho também que o Sporting devia ter salvaguardado uma percentagem de uma futura venda, ou então um valor para objetivos alcançados pelo jogador que pudesse dar mais 5 ou mais 10 milhões à negociação, mas tinha mais 2 anos de contrato, não sabemos até ver se iria renovar ou não, ou se iria ser fácil renovar com ele, e isso podia pesar muito na negociação durante a próxima temporada, e por isso acho que o Sporting, com estes 50 milhões, mais o valor do Essugo, tem já a capacidade de gerar para cima de 70 milhões sem perder nenhum jogador do plantel principal para a próxima temporada, e acho que isto nunca pode ser visto como negativo. Depois, individualizando, claro que o Kenda é um ótimo talento, é um jogador que joga nos dois lados, é um jogador altamente competitivo, além do talento que tem, mas não é o tipo de extremo mais valorizado pelo mercado, porque não é um jogador com muito produto final de gols e de assistências, por enquanto, pode vir a ser. E, além disso, diria que o Sporting precisava de ter dinheiro pronto para construir a equipa mais cedo no mercado, porque há vários fatores. Em primeiro lugar, o Porto e o Benfica vão ao Mundial de Clubes e, portanto, vão ter que adiar o planeamento da temporada mais para a frente, e o Sporting vai claramente mudar muita coisa no plantel. Os jogadores vão sair, os jogadores vão entrar, por isso, ter este dinheiro já disponível para poder atacar o mercado, acho que é um ponto forte em relação a esta negociação. Depois, para o futuro do jogador, não sei se o Chelsea é o melhor clube, diria que não, até porque o Estevão também já foi contratado pelo clube para a mesma posição, mas vamos ver. Acima de tudo, para o Giovanni Kenda, diria que pesou muito a possibilidade de poder ficar mais um ano em Lisboa. É um jogador que não terá maturidade suficiente para ir para o estrangeiro, a nível pessoal, mais do que a nível profissional, e por isso acho que neste momento agrada a todas as partes, e fico com a curiosidade de perceber como é que o Sporting, a partir daqui, vai ou não deixar sair mais ou menos figuras, porque Gyökeres neste momento é claro, vai sair, não há grandes dúvidas sobre isso, mas depois há que perceber que consequências tem esta negociação ou não, para o bem ou para o mal, por exemplo, na saída do Hjulmand, ou na manutenção do Hjulmand, ou até de outros jogadores do plantel. Portanto, acho que essa parte ainda fica um pouco em aberto. Sim, era isso que eu ia dizer. Esta transferência pode permitir ao Sporting segurar os pesos pesados do plantel, tirando o Gyökeres, que parece que vai sair. Se fala-se também na saída do Morita e na entrada do jogador da Geórgia, penso. Sim. Uh, por isso, na minha opinião, não foi um mau negócio. Principalmente dado com a venda do SU também, que vai permitir ao Sporting, penso que aguentar o Ilman, Gonçalo Inácio, talvez. Sim, eu acho que o Sporting, sendo bicampeão, logo se verá se assim for, vai assumir a reconstrução do plantel. E, por exemplo, um jogador como Morita, claramente também está em vias de sair, e aí não propriamente por valer um grande encaixe. Acho que o Morita dificilmente vai valer um grande encaixe, mas porque o jogador já fez aquilo que tinha de fazer no Sporting, já tem um período longo de clube, é um jogador que está no topo das capacidades, ou pelo menos está na hora de saltar para outros campeonatos, porque depois pode ficar tarde. Ainda por cima, com o Košarashvili, teoricamente já garantido pelo Sporting, há um substituto mais ou menos natural no mercado. Depois, acho que há certos jogadores que dependerão um pouco das propostas que existirem. O Diomande, o Hjulmand, acho que não é impossível que fiquem, mas dependerá muito das propostas que surgirem para levar esses jogadores de Alvalade. Depois, tenho curiosidade também em perceber se o Sporting vai assumir uma estratégia muito agressiva ou não com estes miúdos da formação, porque o Mateus Fernandes foi vendido no início da outra temporada, desta temporada, precisamente para não libertar outros jogadores pesos pesados do plantel. Agora a mesma coisa com o Giovanni Kenda e com o Dário Essugo, que são também dois jogadores, um com alguma experiência, alguma importância na primeira equipa, o outro nem sequer chegou a ter essa importância, mas o Benfica fazia muito isto há uns anos, ou seja, libertar os jogadores da formação para manter outros jogadores importantes no plantel. Vamos ver se o Sporting vai seguir esse caminho ou não, também é um ponto de curiosidade. Também acho que é um bom negócio, até porque o Sporting consegue garantir mais um ano do Kenda
e eu vou comparar com o Benfica. O Benfica acaba por vender, por exemplo, João Félix e Renato Sanches meio ano depois do seu aparecimento na equipa principal. Eu acho que o Sporting acaba por colher o lado desportivo, ao ter mais um ano de rendimento de Kenda, e certamente que o Benfica e muitos benfiquistas poderiam, se calhar, vender o Félix ou o Renato Sanches por um bocadinho menos, ao saberem que iam garantir mais um ano de rendimento deles. Por isso, acho que é um bom negócio do Sporting. Obviamente, podia ser um bocado, ficar mais 5 10 milhões, mas eu acho que ter um ano de rendimento extra é excelente. Eu concordo plenamente e também acho que os adeptos portugueses, generalizando, têm uma percepção de mercado muito errada em função de um ou outro negócio. O João Félix é um caso raro, isso dificilmente se vai repetir no futebol português, um negócio tão elevado em termos de valores. O Enzo Fernandes é outro caso, mas dentro de um cenário muito particular, porque o jogador foi campeão do mundo pela Argentina, era um jogador, ou foi um jogador vendido no mercado de janeiro, porque depois iria haver um leilão e o Chelsea estava disponível para pagar aquilo tudo, e muitas vezes também tem a ver com a fase do projeto. Na altura era o Chelsea que gastava dinheiro em tudo. Agora a equipa, claro, continua a gastar dinheiro, mas já de forma mais contida, porque a base da equipa já está construída. Na altura o Chelsea não tinha essa base, estava à procura de jogadores para essa base e por isso disponibilizou-se a pagar mais na altura por Enzo Fernandes. Só que esses negócios não são a realidade do futebol português. Um jogador de 60, 70 milhões é muito bem vendido, ou em geral é muito bem vendido. Não há forma de puxar para 90 milhões, 100 milhões os jogadores do futebol português. Isso é quase impensável. Falando ainda do Sporting, eu sou da opinião que o Rui Borges está a fazer um bom trabalho, tendo em conta todas as lesões que o Sporting está a viver. O Tomás é da mesma opinião ou acredita que o Rui Borges podia fazer um melhor trabalho ainda? Eu acho que está a fazer um bom trabalho no curto prazo. Não sei se será o treinador certo para o Sporting a longo prazo, ainda coloco esse ponto de interrogação. Mas a curto prazo, e depois daquela passagem de João Pereira, que foi o que foi, eu acho que conseguiu os dois objetivos principais. O primeiro objetivo era a aproximação ao plantel. Claramente o plantel respeita e compreende Rui Borges e vice-versa. Isso era muito importante, tendo em conta que com o Ruben Amorim essa ligação existia. E, portanto, em termos de caráter e de personalidade, acho que é um treinador que bateu certo com o plantel do Sporting e com os hábitos de liderança de Ruben Amorim, não sendo exatamente a mesma pessoa, nem o mesmo comunicador, mas chegou aos jogadores, isso é visível. Depois, porque soube simplificar, o modelo de João Pereira era muito complexo e tirava muitos jogadores das zonas de conforto, não sendo radicalmente diferente, mas tinha algumas coisas diferentes que deixavam o Sporting mais distante do objetivo e da equipa que tinha sido com o Ruben Amorim. E Rui Borges, inicialmente, tentou dar um cunho pessoal, que vimos também, quer no Moreirense, quer no Vitória, com aquele quarto médio a partir do lado esquerdo que se juntava por dentro, algumas dinâmicas diferentes, mas quando percebeu que, em função das lesões, em função das necessidades do Sporting, não iria dar para levar o desenvolvimento do modelo como pretendia, voltou atrás e agora a equipa está muito mais próxima do que era com o Ruben Amorim, na estrutura, isso garante conforto aos jogadores, portanto, acho que é um treinador que soube respeitar o conforto dos jogadores e, nesse sentido, acaba por conseguir devolver o Sporting a um rendimento condizente com os objetivos, e o objetivo é claramente ser bicampeão. Não é uma equipa tão espetacular como era, claro, também muito marcada pelas lesões. É uma equipa que ainda tem pouca capacidade de dominar os jogos por completo, por vezes encolhe-se em demasia e tem sofrido golos e cometido mais erros por causa disso, mas acho que globalmente, tendo em conta as circunstâncias, o trabalho é satisfatório. Sim, era o que eu ia dizer. Desde que o Rui Borges assumiu o Sporting, o maior problema que eu vejo e que os sportinguistas, no geral, acho do que eu vejo, dizem é que a falta de capacidade do Sporting para dominar o jogo até ao fim. Muitas vezes, ali a partir dos 60, 70 minutos, baixa muitas linhas, como aconteceu, por exemplo, contra o AVS, que estava a ganhar 2-0, baixou muitas linhas, ou mesmo no Dragão, que faz uma boa primeira parte, mas na segunda parte acaba por baixar muitas linhas e permite a um Porto, mesmo que não tão capacitado, que acredite que pode chegar ao empate ou mesmo dar a volta ao jogo. Sim, eu acho que ao início, naqueles tempos em que as lesões apertavam mais, era também por proteção física, agora é claramente uma opção estratégica para tentar dar campo a Gyökeres, porque Gyökeres, estando bem fisicamente e tem estado nos últimos jogos, é um jogador que cria oportunidades sozinho.
com metros para correr. E a verdade é que isso faz a diferença para o Sporting. Só que durante uma boa parte da temporada, e com o Ruben Amorim isso acontecia, o Diomando, por exemplo, estava num nível muito alto, não cometia tantos erros como tem cometido, e isso dava um conforto diferente à equipa em termos de estabilidade com o bloco baixo. Agora, não tendo a capacidade de controlar a posse de bola, jogando diretamente para Gyökeres, sem Morita, que é o jogador que acalma um pouco os ataques do Sporting com bola, o jogador mais cerebral do meio campo. Em termos de presença posicional, o Yulman é muito importante, mas em termos de capacidade de gerir o ritmo, o Morita está a ter um patamar superior e por isso tem feito muita falta, ou fez muita falta, a equipa do Sporting em determinados momentos. Acho que explorar o potencial de Gyökeres é algo óbvio para qualquer treinador do Sporting, não deve castrar completamente a equipa em termos do controle da bola, e muitas vezes é isso que tem acontecido, joga para Gyökeres e despreza outros momentos, outras características coletivas, por isso com o Diomande mais instável, com mais erros de, por exemplo, o Ricardo Gaio, que fez jogos inesperados, não era suposto que Gaio no início da temporada fizesse tantos jogos seguidos como titular. Acabou por deixar a equipa muito mais intranquila, mas com o Gyökeres a 100% terá sempre capacidade de criar oportunidades e de superar as defesas adversárias. O Tomás não acredita que mesmo conseguindo o bicampeonato, e face ao que Frederico Varanda já fez com o Ruben Amorim, não acredita então que Rui Borges possa ser um treinador de projeto e que Varandas vá talvez moldar uma equipa à, à maneira que o treinador espera na próxima época, mesmo conseguindo o bicampeonato. Se for bicampeão, o Rui Borges vai continuar. Isso é claríssimo. Eu também não digo que não vai ser o treinador certo. Eu ainda não tenho a certeza, não vi pelo que o Rui Borges mostrou até agora essa capacidade de ser o treinador a longo prazo do Sporting. Mas também é preciso perceber que pode ser uma época um pouco sensível. Porquê? Porque o Sporting, sendo bicampeão, e foi essa a tua pergunta, vai cumprir um objetivo. O Sporting tem o claro objetivo de ser bicampeão e depois pode haver, não digo um desinvestimento, mas claramente vai haver espaço para que as principais figuras deste ciclo possam sair. O Morita, o Gyökeres, eventualmente um Diomando ou um Yulman, não sei se os dois, mas pelo menos um deles também pode sair. Portanto, vai ser um ano de reconstrução, muitas entradas e saídas no plantel. E por isso é um trabalho que pode não ser talhado para um treinador como, por exemplo, sei lá, Sérgio Conceição ou Abel, que são treinadores ou que poderiam ser treinadores de mais investimento para vencer no imediato. E não temos ainda a certeza que o Sporting vai alimentar o investimento e o planeamento para ser campeão. Pode fazê-lo e acho que o Sporting neste momento conseguiu o mais difícil, que é ter um plantel suficientemente profundo para, por exemplo, vender 2 ou 3 jogadores e ainda assim continuar com opções para ser campeão, e neste caso tricampeão, desde logo mantendo Pote, mantendo Trincão, que são jogadores que fazem a diferença no futebol português. E por isso o Rui Borges nesta altura está focado em ser bicampeão, as ideias e as estratégias de jogo vão muito nesse sentido. Depois acho que falta algo mais, e o próprio ainda não teve muito contexto para mostrar isso, mais ambição, mais domínio, mais presença no meio campo contrário, mais recurso em ataque posicional, isso tudo ainda é muito difícil de perceber no trabalho de Rui Borges em contexto de Sporting. Por isso eu coloco um ponto de interrogação, acho que é uma boa escolha, ou foi uma boa escolha para o imediato. Vamos ver se depois no longo prazo, com uma pré-época, com um plantel mais de acordo com aquilo que pretende, vai ter os argumentos necessários para levar o Sporting aos objetivos. Eu agora queria falar um pouco do Futebol Clube do Porto. Esta tem sido uma época menos positiva. Acha que o que falta é liderança, experiência, qualidade no plantel, se calhar também uma influência do ambiente que se vive fora do clube, o primeiro ano da André Vilas Boas, ainda tem Acho que um alguma pouco. oposição, Sim. ou talvez o treinador, o plantel não se ajusta ao treinador, ou o treinador não é o certo para o projeto de André Vilas Boas. O que é que Eu acha? acho um pouco de tudo, mas para mim os treinadores, Vítor Bruno e agora Anselmi, são os menos responsáveis pelo estado do Porto. Por isso acho que de facto falta alguma liderança, experiência ao plantel, jogadores que tinham um caráter Porto muito fincado, Otávio, Pepe, por aí fora, que agora não existem propriamente no plantel, tanto que o Marcano, que é um jogador que já está praticamente no final da carreira, nem se sabia bem se podia jogar ou não, e de repente é um jogador até importante para serenar a equipa, não propriamente pelo que acrescenta individualmente, mas pelo menos transmite alguma calma ao jogo do Porto.
à defesa do Porto em particular. Depois, falta muita qualidade ao plantel, sendo que, e é verdade, o Sérgio Conceição acabou por criar uma ilusão de que era fácil competir sempre com plantéis do Porto, mas ainda assim o Sérgio Conceição sempre teve jogadores diferenciadores. Uma coisa é ter um plantel que até é limitado, ou não tem muitas soluções, mas tem, por exemplo, um Luís Dias, ou tem, por exemplo, um Taremi e um Evanilson, jogadores que marcam a diferença efetivamente, ou antes, se quisermos, Brahimis, Coronas, jogadores que marcam a diferença num jogo e que podem resolver problemas. Este Porto não tem esse tipo de jogadores, ou tem em clara escassez, e o plantel de Martin Anselmi ainda perdeu as poucas opções que sobravam. O Galeno, por exemplo, longe de ser um fantástico jogador, mas era ainda assim um dos principais agitadores, era um jogador com algum golo, que provocava um ou outro desequilíbrio. O Nico Gonzalez, que era importantíssimo na ligação ao meio campo e que também tinha alguma chegada à área, portanto ficou completamente descalço em termos de opções. Agora, eu acho que o plantel do Porto, nesta temporada, é um dos piores dos últimos largos anos, sobretudo se compararmos com aqueles anos entre 2010, 2013, ou até um pouco antes, em que o Porto tinha plantéis fantásticos, claramente os melhores da Liga, ou na maior parte dos anos os melhores da Liga, e depois isso deixou de acontecer. A fragilidade em que Pinto da Costa colocou o clube do ponto de vista da posição no mercado, da valorização do plantel, acaba por ser gritante. De qualquer forma, as escolhas de André Vilas Boas não foram muito acertadas na construção do plantel. Claro, era um cenário difícil, mas não foram totalmente acertadas, e até assumo que em janeiro a prioridade foi mais encaixar financeiramente e poder preparar a próxima época já num mercado forte no verão, porque o Porto vai ter um Mundial de Clubes e isso vai ser uma complicação extra, porque claramente o Porto neste momento não tem condições de fazer um brilharete no Mundial de Clubes, isso é óbvio para todos. Tem de preparar a próxima época e é importante para Martin Anselmi que estes meses sejam aproveitados nesse sentido. Só que na maior parte dos jogos tem tido muitas lesões, muitas ausências. Este jogo com o AVS já foi mais próximo do que quererá fazer o treinador argentino, porque a equipa desdobrou-se muitas vezes por um 4-4-2, teve a capacidade de juntar jogadores como Fábio Vieira, Rodrigo Mora e PP. PP, mais uma vez, não é um jogador que possa ser o líder do Porto, mas ainda assim, dentro do plantel, é uma figura importante com as opções disponíveis e acabou por fazer um ótimo jogo também. Depois, ainda sobre o plantel, eu acho que Samu deveria ser vendido caso houvesse essa possibilidade, porque é um jogador que não casa minimamente com as ideias de Martin Anselmi, valoriza um jogador que saiba jogar fora da área, que tenha recurso em apoio para enquadrar os médios. Samu não é isso, é um jogador com muitas dificuldades técnicas para se ligar com a equipa e além disso não é um matador, não é um jogador que aproveita as oportunidades, é um jogador que precisa de muito caudal ofensivo para poder marcar golos, e por isso acho que o Porto, podendo fazê-lo, deveria vendê-lo e encontrar outra solução no mercado. Fábio Vieira também deve sair, portanto é um plantel que vai ter de ser reconstruído em larga medida, e acho que André Vilas Boas vai ter ainda mais responsabilidade do que nesta temporada, porque para mal ou para o bem, para o bem ou para o mal, aliás, tinha o argumento de ser o ano zero, de estar atrás de Sporting e de Benfica. Para a próxima temporada isso já vai ser um pouco diferente, ainda por cima com Martin Anselmi, que foi claramente escolha de presidente, uma escolha que vai vincular André Vilas Boas àquilo que acontecer para o bem e para o mal, e por isso acho que a próxima temporada vai ser decisiva para o Porto e para André Vilas Boas. De qualquer forma, resumindo a questão, acho também que o peso das eleições e da troca de presidente tem algum efeito negativo na equipa, ou teve por vezes algum efeito negativo na equipa, mas o plantel do Porto é pouco competitivo e essa é a principal razão para a diferença em comparação com o Sporting e com o Benfica. Agora falando mais do treinador em si, Tomás consegue-nos dizer o que acha deste pouco tempo de Anselmi à frente do Porto? Certo que lhe faltam também as peças para ele poder desenvolver o seu jogo, falta-lhe, por exemplo, um Francisco para desequilibrar, falta-lhe mesmo o Galeno, o Nico. O que é que acha do trabalho Claramente, até agora? a nível de metros com o plantel, não há grande proximidade. É um pouco comparável ao Ruben Amorim no United. Está a tentar trabalhar uma ideia, mas com jogadores distantes dessa ideia em termos de conforto natural. Por isso, acho que Martin Anselmi não foi a escolha ideal para o momento do Porto, porque
este final de temporada pode complicar-lhe muito as coisas na preparação para a temporada seguinte, e porventura ter um treinador mais conhecedor do futebol português, com a capacidade de, dentro das poucas soluções que existem, tirar algo mais da equipa. Podia ser vantajoso, mas vejo potencial no treinador Anselmi. Acho que é um treinador com ideias válidas para o futebol português, sendo que tem de adaptar algumas coisas, porque tem um modelo que vive muito da forma como chama a pressão e depois ataca os espaços, mas isso não existe no futebol português. Existe no México, mas não existe no futebol português. Tem de ser uma equipa muito mais móvel, muito mais criativa, muito mais de proximidade no último terço para causar desequilíbrios no futebol português contra blocos baixos e contra equipas que cedem totalmente a iniciativa. Depois, é difícil jogar futebol no modelo de Anselmi quando os centrais têm pouca capacidade de conduzir e de marcar diferenças ao nível do passe. Os flanqueadores nem sempre conseguem gerar desequilíbrios como deveriam, porque é uma equipa que abre muito o campo para os dois alas, ou pelo menos para um dos alas, porque já vimos o Gonçalo Borges também a ser uma espécie de falso ala sobre o lado direito. Depois, com pouquíssima qualidade técnica para jogar por dentro e para surpreender o adversário. Pode mudar isso se Rodrigo Mora, Fábio Vieira estiverem sempre disponíveis. Essa é uma das boas novidades que não víamos com o Vítor Bruno. Fábio Vieira e Rodrigo Mora já jogam em simultâneo, mas acho que a longo prazo ainda é um treinador que transmite muitas dúvidas e que por isso coloca muito foco em André Vilas Boas também. Como disse há pouco, esta escolha de Anselmi vincula muito Vilas Boas. Tudo o que acontecer ao Porto a partir de agora será também responsabilidade do presidente. Não era o que acontecia com o Vítor Bruno. O Vítor Bruno acabava por ser uma espécie de escudo, vá lá, um período de transição mais ou menos declarado em comparação com a época anterior. Agora já não, agora é um treinador que está a tentar trabalhar uma ideia, mas ainda num ponto muito inicial e não há certezas sobre que Porto vamos ter na próxima época. E a ideia que dá é também um pouco de que o Porto, para garantir que o Anselmi possa ter resultados, vai ter que gastar dinheiro no mercado no verão. E também Sim. deixa essa dúvida no ar se o Porto vai ter a capacidade de gastar esse dinheiro para fazer uma equipa competitiva para Anselmi poder fazer o seu jogo. Já se viu que com estes jogadores. Eu acho que o Porto vai ter sempre alguma margem, porque vendeu agora Galeno e Nico por valores muito simpáticos. Vai vender mais no mercado. Jogadores como Samu, PP, o próprio João Mário têm algum mercado, por isso acho que o Porto vai vender mais 2, 3, 4 jogadores do plantel. O Rodrigo Mora também, atenção, porque não sei se surgir uma boa proposta, o Porto também não vai vender já o jogador, eu não tenho certeza, mas também não excluiria essa hipótese. Por isso acho que vai ser mais um ano de muitas entradas e muitas saídas, sendo que o acerto nas contratações vai ser indispensável para o Porto ter sucesso. Eu não acho que o Porto tenha de contratar, vamos imaginar, 10, 12 jogadores para ser campeão. Para ser campeão na Liga Portuguesa não é preciso ter um plantel totalmente profundo, é preciso ter 3, 4 jogadores que marquem a diferença em posições-chave e depois ter à volta jogadores competentes ou que possam disfarçar determinadas lacunas, e por isso o Porto nesses 3, 4 jogadores terá realmente de acertar um grande central, um grande médio, um grande extremo eventualmente, um grande ponta de lança. Se tiver estas 4 soluções, a coisa já vai ser totalmente diferente, mas para encontrar esses jogadores, não tendo, imagino eu, possibilidade de pagar, sei lá, 20, 25 milhões, é um valor, por exemplo, para contratar um grande avançado no mercado de hoje em dia, vai ser mais complicado chegar a bons nomes. Por exemplo, com a saída do Fábio Vieira, a saída do Rodrigo Mora não seria também um pouco um tiro nos pés para Anselmi? Que já se viu, por exemplo, o jogo em Braga, em que não joga Fábio Vieira, Rodrigo Mora e PP. A equipa não conseguia sair a jogar, era bola para o Samu correr, e o Samu nisso não é especialista. E contra o AVS já foi melhor, com os três a jogar em simultâneo, mas Sem dúvida, o Porto é uma equipa completamente diferente, tendo o Rodrigo Mora e o Fábio Vieira em campo, não há a mínima dúvida. Desportivamente, eu acho que seria um tiro no pé vender o Rodrigo Mora. Eu não sei se no estado do clube atual e com as necessidades financeiras que tem, se surgir uma proposta, sei lá, de 50 milhões pelo Rodrigo Mora, tem-se falado do PSG, por exemplo, se surgir essa proposta de 50 milhões, se o Porto vai manter o jogador, ou tem possibilidade de manter o jogador no panorama atual. Essa é a minha questão, porque desportivamente acho que pode ser a grande figura do Porto na próxima temporada, caso continue. Depois, o modelo ainda depende muito dos jogadores.
como qualquer modelo, mas neste caso ainda mais, ter jogadores como o Rodrigo Mora e Fábio Vieira é totalmente diferente ter jogadores como André Franco, Gonçalo Borges, que, com todo o respeito, não têm nível de titulares do Porto, podem ser úteis em determinado contexto, mas não são figuras que possam acrescentar algo à equipa no curto prazo e muito menos no longo prazo. Por isso, acho que o Anselmi terá seguramente um perfil de jogador para cada posição. Isso pode facilitar o acerto do Porto no mercado, mas depois é preciso perceber se o clube consegue, dentro do budget disponível, encontrar essas soluções que possam ser melhorias imediatas no campeonato. É que o Porto, neste momento, está a lutar pela Champions com o Braga, e se não conseguir entrar na Champions, ainda vai acrescentar mais uma dificuldade a esse objetivo no mercado, porque, como se sabe, jogar a Champions é fundamental para qualquer clube português, em função do orçamento ou do peso no orçamento que isso tem. Face à pouca margem financeira e tem-se falado nos últimos tempos com a possibilidade da Juventus não ir à Liga dos Campeões, o negócio do Francisco Conceição cair, acredita que, vindo com a atitude certa, assumindo que vem para jogar, encaixaria no modelo da Anselmi e tiraria logo uma preocupação e daria outra margem para contratar para outras posições, já que a qualidade dele é indiscutível. Eu acho que pode encaixar, acho que seria um reforço bombástico para o Porto. Não sei se há condições para o jogador fazer parte do plantel, não propriamente por Anselmi, porque aí creio que não haja nenhum problema, mas a forma como o Sérgio Conceição se colou a Pinto da Costa naquela fase final, depois de toda a polémica ou a saída que não foi muito clara, mas alegadamente com uma traição de Vítor Bruno, eu não sei se Francisco Conceição estaria disponível para. É apenas esse o meu ponto. De resto, desportivamente, acho que seria um reforço do melhor que o Porto podia ter no mercado. É um jogador que nesta altura, e aliás, quando saiu já era capaz de o fazer, desequilíbrio individualmente, mas com mais capacidade de ser produtivo, com assistências, com golos, com penaltis conquistados, por exemplo. É um jogador que cresceu nesse sentido e que também transporta o tal caráter Porto. É um jogador com uma atitude competitiva muito forte, por isso acho que seria fantástico para o clube. Tenho muitas dúvidas que aconteça, porque mesmo que a Juventus não pague, acho que haverá alguém que quererá pagar pelo jogador. Já falámos agora do Sporting e do Porto, partindo agora para o Benfica está em segundo, menos um jogo, é verdade, mas tem um calendário muito difícil, joga com o Vitória, com o Braga, o Porto e com o Sporting. E também tem sido muito inconstante, até do ponto de vista individual, muitos erros, como aconteceu com o Barcelona, agora em Vila do Conde com o Florentino, por exemplo. Até que ponto é que achas que o Benfica é realmente um sério candidato, e como é que pode decorrer estes últimos 2 meses de competição? Eu colocaria o Sporting com um ligeiro ascendente nessa luta pelo título. Não é um ascendente claríssimo, até porque a equipa do Sporting também tem feito exibições irregulares, mas tendo o Gyökeres neste ponto, eu diria que o Sporting parte um pouco à frente do Benfica, também pela dificuldade do calendário que referiste. É muito complicado para o Benfica meter agora uma série de vitórias até ao fim com esses jogos que vai enfrentar. De qualquer forma, acho que para esta ponta final o regresso de Di Maria pode ser importante, porque é um jogador que em determinados momentos marca a diferença sozinho, e isso pode ser importante numa fase de decisão do campeonato. Acho que o Benfica é uma equipa que, em termos de dinâmicas ofensivas, já se encontrou, desde logo com o papel de Carreras, jogando com Dal ou não, mas é um jogador muito versátil, Carreras, e consegue concentrar a construção por ali. É um jogador que cada vez mais oferece soluções ao nível do passe, viu-se em Vila do Conde, por exemplo, muito bem a ligar por dentro com Bruma, mas com o Dal, o Bruno Lage ganhou uma opção tática semelhante à do Best, mas com um jogador muito mais forte do que o Best, muito mais associativo, muito mais criativo, e por isso o Dal acaba por acrescentar muitas soluções nesse sentido. Também com o Bruma, que tem feito exibições algo irregulares, mas é um jogador que, estando bem, pode marcar a diferença, até porque cada vez mais está à vontade de jogar por dentro e tem chegado às zonas de finalização. Depois, é um Benfica que pode depender da continuidade do rendimento de Pavlidis ou não. Acho que isso vai ser muito importante na definição do campeonato. O Pavlidis, por exemplo, em Vila do Conde não fez um bom jogo e teve várias oportunidades. Algumas delas nem deram remate porque o jogador não teve a agressividade certa ou não atacou o espaço certo para poder finalizar. Mas o melhor período do Benfica na temporada coincidiu com o melhor período de Pavlidis. E por isso vai ser importante perceber se o grego consegue ou não dar sequência a essa fase goleadora e de envolvimento com a equipa, e aí sempre foi dando soluções. Depois, há muitas dúvidas porque o Benfica não é uma equipa muito capaz de responder sob pressão.
Ou seja, quando a equipa é apertada em cima, comete os tais erros individuais que estavas a destacar. Lembro-me do jogo contra o Casa Pia, o António Silva, por exemplo, até jogos contra o Estrela da Amadora, em que há um golo, que é uma bola um pouco mais longa do Trobo e imediatamente a equipa é apanhada de surpresa. Este jogo contra o Rio Ave, portanto o Benfica, quando é pressionado em cima, tem muitas dificuldades. Acho que aí, mais do que o tema de ser Bruno Lage, é a forma como o plantel está construído e as opções que tem em termos de profundidade de plantel. Aí claramente a herança de Roger Schmidt. Aliás, muitas vezes eu vejo críticas às substituições de Bruno Lage porque dizem os críticos que o Benfica perde muito controle da bola e capacidade de ter ligação. Certo, mas a única hipótese para o Bruno Lage neste caso é não fazer alterações, porque os jogadores que tem no banco, Renato Sanches, Barreiro, não têm propriamente médios que possam dar essa segurança ao nível do passe e essa segurança na gestão dos ritmos, e por isso acho que o plantel do Benfica, tendo obviamente muita qualidade, porque é inquestionável, tem falta de alguns perfis que seriam importantes para uma equipa do Campeonato Português. E ainda mais com o Tomás Araújo agora a jogar no lateral direito e condicionado fisicamente, perde o melhor central na construção. No meio-campo, a lesão do Mano Silva foi muito relevante também, porque é um jogador diferente de Florentino, que podia dar também essa qualidade ao nível do passe e está de fora. Por isso, o Benfica é uma equipa com dinâmicas ofensivas mais estabelecidas nesta altura, mas com muitas dúvidas, porque a equipa não é completa. Acho que esse é o principal ponto na luta pelo título. Por exemplo, parece um bocado que este campeonato, o momento marcante é claramente a saída de Ruben Amorim para o Manchester United, e que a partir daí parece um pouco que o campeão vai ser o que jogar menos mal, não o que for propriamente melhor. Todas as equipas perderam imensos pontos pelo caminho, nenhuma joga propriamente muito bem, seria por aí também. Claramente, eu concordo com essa ideia. Acho que o Sporting é mais ou menos perceptível. Perdeu um treinador que tinha um trabalho de longo prazo a meio da temporada e teve muitas consequências. Ano atípico pelas lesões, portanto, acho que o Sporting tem, de certa forma, uma desculpa, vá lá, para perder rendimento e para ser uma equipa menos espetacular. No caso do Benfica, eu vejo muito o lado estratégico de Bruno Lage, ou seja, é um treinador que joga muito em função do adversário, na forma como adapta a equipa e que por isso nem sempre consegue ter o controle das partidas e um Benfica dominador a 100%. De qualquer forma, eu acho que isso será cada vez mais o normal, ou seja, temos menos equipas espetaculares e dominadoras e mais equipas resultadistas e que se agarram um pouco à estratégia de jogo para jogo. Porque, por exemplo, para o Benfica ou para o Sporting, é praticamente impossível com 8 jogos de Champions, e eu acho que as equipas portuguesas vão sempre parar ao playoff, portanto 10 jogos de Champions à partida, numa temporada, é muito complicado que tenham um rendimento sustentável e alto, jogando quarta e domingo, ou terça e sábado, enfim, é um pouco irrelevante, porque vão jogar ao Bernabéu, ou ao Camp Nou, ou onde for, à terça-feira, e depois têm logo um jogo de seguida, com pouco tempo de intervalo, com um 11 que muitas vezes não é o mais forte, porque há rotação. Por isso acho que cada vez mais isso será o normal. Para os clubes portugueses serem competitivos, ou pelo menos decentes, na Liga dos Campeões, ou até numa Liga Europa, não podem manter um nível muito alto, porque não há tempo para treinar, as lesões vão surgir, o desgaste vai surgir, o 11 nem sempre será o mais forte, portanto eu acho que com esta sobrecarga de jogos, o mais normal será isso, ou seja, os campeões não serem necessariamente uma equipa estrondosa, mas a equipa que sobrevive melhor às circunstâncias da temporada. Há pouco falou do Mano Silva. Acredita que o Manu, tendo em conta também a pouca qualidade de Florentino com bola, podia dar algo mais ao Benfica? Claramente, eu gosto muito do Mano Silva. Acho que tem um potencial muito alto para ser figura no Benfica, porque defensivamente também é um jogador muito disponível, que preenche espaços, que consegue impor-se na recuperação. Não tem, obviamente, a dimensão de Florentino nesse campo, mas dá muito mais com bola. É um médio que pode facilmente, atenção, podia, porque agora não sei como é que voltará. Por vezes estas lesões são muito complicadas, mas era um médio que podia oferecer alternativas ao jogo do Benfica. Um jogador que se mostra aos centrais, que pede sempre a bola, que tem recursos no passo curto, mas também no passo longo para abrir o campo, tornava a equipa do Benfica muito mais imprevisível e capaz de jogar por dentro. Agora, fico de facto com muitas dúvidas em relação ao ponto de regresso, porque não é possível para já perceber como é que Mano Silva vai reagir
a esta lesão, mas acho que foi uma contratação super certeira do Benfica, ainda por cima, pelo que se diz, o jogador tem ligação intrínseca ao clube, é adepto, é próximo do Benfica, o que também é um fator importante muitas vezes, por isso acho que era o grande reforço do Benfica no mercado de janeiro e acabou por não ser em função da lesão, mas é um jogador claramente bem identificado e que corresponde, esse sim, a uma grande lacuna no plantel, que é a ausência de um médio que possa dar algo mais ofensivamente. Ok. Tomás, agora para concluir, gostávamos de lhe propor um desafio, que era se nos podia dizer, na sua opinião, o 11 da Liga esta época. Ok, vamos lá. Deixa-me pensar em tempo real. Eu vou escolher o Patrick Sequeira para a baliza, um guarda-redes que já teve um ou outro erro, mas acho que vai ter uma ascensão significativa nos próximos tempos. Acho que é um dos bons guarda-redes da Primeira Liga. Seria entre ele e o Mista, também poderia escolher o Mista, mas acho que os dois têm muito potencial e aí para meio mais a equipa do Casa Pia do que a do Rio Ave, porque o Rio Ave permite muitos remates e também acaba por expor mais o guarda-redes, mas entre Patrick Sequeira e Mista, posso ir para o Costa Ricanho. Depois, no lado direito, o Giovanni Kenda começou a temporada como lateral direito, mas depois passou para a esquerda, portanto vamos deixá-lo cair. Deixem-me pensar. Estou a gostar bastante do Rodrigo Pinheiro, do Famalicão, portanto vamos incluir o Rodrigo Pinheiro nessa posição. No centro da defesa, o Gonçalo Inácio esteve de fora. Eu ia meter o Diomande, só que teve tantos erros recentes que já deixa mais dúvidas. Mas pronto, vamos com o Diomande na mesma e com o Otamendi que está num nível muito alto em 2025. É verdade que cometeu alguns erros no início da temporada, mas está num nível muito alto agora mesmo, portanto iria por aí. Depois do lado esquerdo, Carreras, claramente, não há grandes dúvidas. Em relação ao meio campo, Yulman tem de estar, forçosamente, por isso acompanho Yulman com o Tiago Silva, que está a fazer uma grande temporada, o médio do Vitória. Depois a segundo avançado, médio ofensivo, eu meteria o Trincão, que agora já voltou ao sistema base, mas jogou muito tempo como segundo avançado, terceiro médio, no modelo de Rui Borges. Sim, Na frente o Jóqueres, e faltam os extremos. Vou colocar o Bruma pelo que fez no Braga, ainda não fez no Benfica grande coisa, é verdade, mas no Braga esteve a um nível bastante elevado. E do lado direito, vamos colocar. Vamos colocar. Braga, Vitória. Não é a posição mais natural, mas vou meter o Gabriel Silva também para premiar o Santa sim. Clara, que está a fazer uma boa temporada. Ou então podemos passar o Trincão para a direita e metemos o Gabriel Silva a segundo avançado, também pode ser. Ok. Assim de Teria cabeça. aí Ah, um E Nico treinador? também, talvez, não? Se Desculpa, não tivesse saído. quem? O Nico. Ah, sim, sim, Nico, sem dúvida. Eu não o considerei porque saiu, mas também Sim, podia estar ao sim. meio campo. Ia treinar a equipa, quem ficava? Treinar a equipa. Não é fácil porque os clubes de topo tiveram muitas mudanças. Eu talvez escolhesse o Rui Borges pelos dois clubes, não pelo Sporting apenas, mas pelos dois clubes, porque o Vitória, enfim, não a nível de campeonato, mas a nível global da temporada, conseguiu surpreender também na Europa e depois com a passagem para o Sporting, eu acho que escolhi o Rui Borges, mas obviamente há o João Pereira, o Vasco Matos, que estão a fazer ótimos trabalhos e até noutras circunstâncias, claro, para outros patamares, o Tiago Margarido é quase um milagre. Deixar o Nacional na primeira divisão, caso consiga, também estou a gostar bastante da evolução do Estoril com o Ian Castro, mas enfim, acho que escolheu o Rui Borges pelo todo e pela dificuldade que foi tendo nos dois clubes. Ok. ok, Penso muito que obrigado. temos tudo, então, não é? Sim, não sei se os meus colegas têm mais alguma coisa a acrescentar. Ah, é sempre um gosto falar de futebol com quem percebe. Queríamos agradecer mais uma vez a Muito disponibilidade para obrigado, estar aqui connosco, com uma agenda tão ocupada. muito obrigado, foi ótimo. Sempre Ah, e é isso, é isso. Muito obrigado. um abraço, fiquem bem. Obrigado, um abraço. Um abraço. Obrigado, Um um abraço. abraço. Fiquem bem. Muito obrigado. Portanto,